Era uma noite comum de sábado quando a família Oliveira se reuniu na sala para assistir ao programa de auditório favorito. Por volta das 21h37, a tela piscou. O que aconteceu nos próximos 12 segundos mudaria suas vidas para sempre. Um rosto desfocado, quase fantasmagórico, tomou conta da televisão. Os lábios se moviam em um murmúrio incompreensível, como se tentasse comunicar algo urgente, algo que não deveria ser ignorado. Quando a programação normal retornou, o apresentador continuava sorrindo, alheio ao que milhares de telespectadores acabavam de presenciar. A emissora negou qualquer falha técnica. O governo disse que não houve interferência nos sinais. Técnicos investigaram e encontraram absolutamente nada. Mas a transmissão aconteceu. Dezenas de famílias pelo país ligaram para as autoridades naquela noite. Todas descrevendo a mesma coisa, um rosto desfocado, um murmúrio desesperado, 12 segundos de puro terror invadindo suas casas. O mais perturbador, algumas pessoas juraram ter reconhecido a voz. Diziam que era alguém próximo, alguém que já havia partido. Os Oliveira tentaram esquecer, mas 3 dias depois, algo estranho começou a acontecer em sua casa. Objetos mudavam de lugar. O telefone tocava no meio da madrugada sem ninguém do outro lado. E toda noite, exatamente às 21h37, a televisão ligava sozinha, mostrando estática por exatos 12 segundos. Eles não eram os únicos. Outras famílias que viram a transmissão começaram a relatar experiências similares. Todas tentaram desligar suas televisões, mas o fenômeno persistia. Era como se aquele rosto desfocado tivesse aberto uma porta. E agora algo tentava atravessá-la. Antes de começarmos essa jornada perturbadora, me conta, de onde você está assistindo agora? Consegue imaginar algo assim acontecendo na sua casa? Se inscreve no canal e deixa nos comentários se você já viveu algo parecido, porque histórias como essa não aparecem nos jornais por acaso. Elas são enterradas, esquecidas, mas as vítimas lembram. E hoje você vai saber toda a verdade sobre a transmissão de 2012, aquela que ninguém conseguiu explicar, aquela que mudou tudo. A família Oliveira morava em um bairro tranquilo de Curitiba. João, o pai, era engenheiro. Marina, a mãe, professora de literatura. Tinham 2 filhos, Lucas, de 15 anos, e Sofia, de apenas 8. Naquela noite de setembro, estavam todos no sofá quando a interferência aconteceu. João foi o primeiro a perceber. O som do programa ficou abafado, como se alguém tivesse colocado um pano sobre os alto-falantes. Então a imagem tremeu. A luz da sala piscou uma única vez. E quando olharam novamente para a tela, o rosto estava lá, não era nítido. Parecia filmado através de uma cortina de chuva ou talvez através de vidro embaçado. Mas os olhos eram inconfundíveis, escuros, fundos, fixos em algo além da câmera. A boca se movia devagar, pronunciando palavras que nenhum deles conseguia entender. O som era abafado, distorcido, como uma gravação reproduzida de trás para e frente. Sofia começou a chorar. Marina a puxou para perto, mas não conseguia desviar o olhar da televisão. Lucas gravou os últimos 5 segundos no celular, as mãos tremendo tanto que a imagem ficou borrada. Quando acabou, o apresentador voltou sorrindo, fazendo uma piada que arrancou risadas da plateia. Como se nada tivesse acontecido, como se aqueles 12 segundos nunca tivessem existido. João imediatamente ligou para a emissora. A atendente foi educada, mas confusa. Não houve nenhuma falha técnica. Não, outros telespectadores não haviam ligado. Ele insistiu, descreveu o que viram. A atendente pediu para ele aguardar. Ficou 5 minutos em espera antes que outra voz, mais grave, assumisse a ligação. Um homem se identificou como supervisor técnico e garantiu que verificariam os registros. Pediu os dados de João, seu endereço, o modelo da televisão. Anotou tudo com uma precisão que parecia excessiva. Então agradeceu e desligou. João tentou ligar de volta. O número não completava mais. Marina sugeriu que fosse apenas uma falha momentânea, um bug no sinal digital. Coisas assim aconteciam. Mas Sofia não parava de chorar. Dizia que o rosto na televisão estava olhando diretamente para ela.
que tinha visto seus lábios formarem uma palavra: socorro. Aquela noite, nenhum deles conseguiu dormir direito. João ficou acordado pesquisando na internet. Encontrou um fórum obscuro onde 3 outras pessoas mencionavam ter visto algo similar. Uma em Porto Alegre, outra em Belo Horizonte. A terceira não disse de onde era, mas descreveu o rosto com detalhes perturbadores. Olhos fundos, pele pálida, a boca se movendo em súplica silenciosa. No dia seguinte, João recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era fria, burocrática. Dizia ser do Ministério das Comunicações. Queriam fazer uma visita técnica para verificar se o problema tinha origem no aparelho receptor da família. João achou estranho a rapidez, mas concordou. 2 horas depois, 2 homens de terno chegaram à sua casa. Trajavam roupas formais demais para técnicos. Não sorriram ao cumprimentá-lo. Examinaram a televisão, o roteador, até mesmo a fiação elétrica. Fizeram perguntas. Quem mais estava presente? Alguém gravou? João mentiu sobre a gravação de Lucas. Algo naqueles homens o deixava desconfortável. Eles se entreolharam quando ele negou. Um deles, mais alto, de óculos escuros mesmo dentro de casa, perguntou se alguém da família tinha histórico de alucinações. A pergunta foi tão abrupta que Marina, que assistia tudo da cozinha, interveio. Exigiu que saíssem. Não eram técnicos. Não tinham crachás. Não tinham equipamentos apropriados. O homem de óculos sorriu pela primeira vez, mas não foi um sorriso amigável. Disse que voltariam se necessário, que era importante que a família não comentasse sobre o incidente com ninguém, por questões de segurança nacional. Saíram sem mais explicações, deixando João e Marina apavorados. Naquela mesma tarde, Lucas mostrou a gravação aos pais. Tinha conseguido capturar os últimos 5 segundos. Assistiram em câmera lenta várias vezes. O rosto era mais nítido do que lembravam. Parecia masculino, de meia-idade, com marcas que podiam ser cicatrizes ou apenas sombras. Mas foi Marina quem notou o detalhe que congelou o sangue de todos. Ao fundo da imagem, atrás do rosto, era possível ver uma parede de concreto. E nela, rabiscado em algo que parecia sangue, um número 2012, o ano atual. A gravação sugeria que aquilo não era uma transmissão antiga sendo reproduzida. Era algo acontecendo naquele exato momento. Alguém estava tentando se comunicar e a televisão havia sido o canal. João quis deletar o vídeo imediatamente. Tinha medo do que aqueles homens fariam se descobrissem. Mas Lucas já havia enviado para um amigo, Pedro, que era fascinado por teorias da conspiração. Antes que pudessem impedi-lo, Pedro postou a gravação em um fórum de mistérios não resolvidos. Em menos de 1 hora tinha 500 visualizações. Em 3 horas, o post foi removido. Alguém estava monitorando. Alguém não queria que aquilo se espalhasse. À noite, Sofia acordou gritando. Dizia que tinha visto o homem da televisão parado ao pé de sua cama, olhando para ela em silêncio. Marina correu para o quarto, acendeu todas as luzes. Não havia ninguém. Mas a janela que estava trancada agora se encontrava aberta. João verificou a casa inteira. Todas as portas estavam fechadas por dentro. Não havia sinais de arrombamento. Como alguém poderia ter entrado? E mais importante, porque só Sofia tinha visto. Na sala, na televisão ligou sozinha. Eram 21h37. Durante 12 segundos, a tela mostrou estática pura, acompanhada de um som agudo que fez Sofia tampar os ouvidos. Quando acabou, uma única palavra apareceu escrita na tela em letras brancas sobre fundo preto. Ajudem! Depois, a programação normal retornou. João desligou a televisão da tomada. Arrancou o cabo com tanta força que quase o quebrou. Não importava. Não queria mais aquela coisa funcionando em sua casa. Mas naquela madrugada, trancados nos quartos, todos ouviram um som vindo da sala. Era uma voz. Acha? Distorcida, saindo da televisão desligada. E repetia sem parar: ajudem-me, por favor, ajudem-me. No dia seguinte, João decidiu procurar as outras pessoas do fórum que tinham visto a transmissão. Conseguiu contato com um deles, um homem chamado Roberto, de Porto Alegre. Conversaram por telefone. Roberto estava desesperado. Contou que desde a transmissão, coisas estranhas vinham acontecendo em sua casa. Aparelhos eletrônicos ligavam sozinhos.
recebia ligações de números inexistentes. E toda noite, no mesmo horário, via um vulto parado em frente à sua janela. Quando ia verificar, não havia ninguém. Roberto tinha gravado a transmissão também. Na sua versão, conseguiu capturar um detalhe diferente. O homem na tela segurava algo nas mãos. Parecia um papel ou talvez uma fotografia. Roberto tentou ampliar a imagem, mas a qualidade era baixa demais. Ainda assim, conseguiu distinguir algo, números, uma sequência que poderia ser coordenadas. João anotou tudo. Pediu que Roberto enviasse a gravação. Ele prometeu, mas nunca o fez. 2 dias depois, João tentou ligar novamente. O número não existia mais. Procurou pelo perfil de Roberto no fórum. Havia sido deletado, todas as suas mensagens apagadas. Era como se ele nunca tivesse existido. Marina começou a pesquisar em arquivos de jornais antigos. Queria saber se algo similar já tinha acontecido antes. E encontrou. Em 1987, em São Paulo, houve relatos de uma interferência durante um jornal noturno. Durou menos de 10 segundos. Testemunhas descreveram um rosto desfocado. Mas na época não havia redes sociais. Não havia como verificar se outras pessoas tinham visto. O caso foi arquivado como falha técnica. Em 2003, em Recife, outra ocorrência. Desta vez durante uma novela. Mesma duração, mesma descrição. A emissora negou. Não havia evidências além dos relatos. Marina percebeu um padrão. As interferências aconteciam a cada 9 anos. 1987, 96, 2003, 2012. Se o padrão continuasse, a próxima seria em 2021. Mas havia algo mais perturbador. Em todas as ocorrências anteriores, famílias que viram a transmissão relataram eventos estranhos nas semanas seguintes. 2 famílias se mudaram sem avisar ninguém. Uma terceira foi encontrada trancada em casa, em estado catatônico, recusando-se a falar sobre o que tinham visto. Marina sentiu um frio na espinha. Eles precisavam sair dali, mas para onde iriam? E se o que quer que estivesse os perseguindo não ligasse para distâncias? Naquela noite, João tomou uma decisão. Iria até a emissora pessoalmente. Exigiria respostas. Pegou a gravação de Lucas em um pendrive e saiu sem avisar Marina. Chegou ao prédio da emissora por volta das 22 horas. A recepção estava vazia. Apenas um segurança entediado lendo o jornal. João se identificou. Disse que precisava falar com alguém da direção técnica. O segurança foi evasivo. Não havia ninguém disponível àquela hora. João insistiu, mostrou o pendrive. Disse que tinha evidências de uma falha grave. O segurança pegou o telefone, fez uma ligação rápida. 10 minutos depois, um homem de meia idade, cansado, desceu. Se apresentou como Renato, diretor de operações. Levou João até uma sala de reuniões vazia. Quando João colocou o pendrive no computador e mostrou a gravação, a expressão de Renato mudou completamente. O cansaço deu lugar a algo próximo do pânico. Ele pausou o vídeo no frame do rosto, ampliou a imagem. Ficou em silêncio por quase 1 minuto. Então perguntou onde João tinha conseguido aquilo. João explicou tudo. A transmissão, os homens de terno, os eventos estranhos em casa. Renato passou a mão no rosto, suspirou fundo e finalmente confessou. Você não devia ter vindo aqui. Renato revelou que aquela não era a primeira vez que a emissora sabia das interferências, mas tinha a ordem direta de negá-las. Ordens que vinham de muito acima, de instâncias governamentais que Renato preferia não nomear. Ele mesmo tinha visto a transmissão de 2003. Estava trabalhando na sala de controle quando aconteceu. O rosto apareceu em todos os monitores simultaneamente, mesmo naqueles que não estavam ligados à transmissão ao vivo. Durou 12 segundos. Depois, tudo voltou ao normal. A equipe técnica entrou em pânico. Verificaram todos os sistemas. Não encontraram nada. Nenhuma invasão, nenhuma falha. Era como se o sinal tivesse vindo de lugar nenhum. No dia seguinte, homens de terno apareceram. Os mesmos que visitaram João. Confiscaram todas as gravações, todas as evidências. Ameaçaram a equipe inteira. Se alguém falasse, haveria consequências. Renato nunca soube o que aconteceu com os técnicos que insistiram em investigar. 2 deles pediram demissão na semana seguinte e desapareceram. O terceiro teve um colapso nervoso e foi internado.
Renato aprendeu a não fazer perguntas. Mas agora, com João na sua frente, sentiu que devia algo à verdade. Ele contou que havia uma teoria interna, sussurrada apenas entre os mais antigos. A teoria dizia que a transmissão não era uma interferência, era uma mensagem. Alguém, em algum lugar, estava preso. E a única forma de comunicação que conseguia estabelecer era através de ondas de televisão, em momentos específicos, quando alguma condição desconhecida se alinhava. Os 12 segundos eram tudo o que conseguiam. Renato tinha anotações de um antigo engenheiro já falecido que tentou triangular a origem do sinal em 2003. As coordenadas apontavam para uma região rural no interior de Goiás, um lugar isolado, sem moradores há décadas. O engenheiro foi até lá, contra todas as recomendações. Voltou 3 dias depois, diferente, trêmulo, pálido, recusando-se a falar sobre o que encontrou. 2 semanas depois, sofreu um infarto fulminante. Tinha apenas 42 anos. Renato entregou a João uma cópia das anotações. Disse que não sabia se seriam úteis, mas que talvez fosse hora de alguém descobrir a verdade. Apertou a mão de João com força e sussurrou: "Cuidado com quem você confia. Eles estão sempre observando." Quando João voltou para casa, Marina estava acordada, furiosa e apavorada. Sofia tinha acordado novamente. Desta vez, dizendo que o homem da televisão tinha falado com ela, que tinha dito seu nome, que sabia onde ela estudava, o nome de seus amigos, tudo. Marina queria chamar a polícia, mas João a impediu. Mostrou as anotações de Renato. Explicou tudo o que tinha descoberto. Marina olhou para as coordenadas rabiscadas no papel velho e amarelado. Uma decisão impossível se formou entre eles: ignorar tudo e viver com medo. Ou ir até aquele lugar e descobrir o que estava acontecendo. Lucas, que tinha escutado tudo da escada, desceu e disse que iria junto. Tinha 16 anos, achava-se corajoso. João quis discutir, mas Marina interveio. Se iam fazer aquilo, fariam juntos. Sofia ficaria com a avó. Na manhã seguinte, pegaram a estrada. As coordenadas os levariam a uma viagem de 12 horas. 12, o número que os assombrava. Enquanto dirigiam, João não conseguia parar de pensar. E se estivessem caindo em uma armadilha? E se aquilo fosse exatamente o que eles queriam? A região indicada pelas coordenadas era desolada. Estradas de terra, vegetação seca, nenhum sinal de vida além de urubus ocasionais. Passaram por uma placa quebrada que indicava uma antiga fazenda. Propriedade privada, São Sebastião. O portão de ferro estava enferrujado, mas não trancado. João dirigiu devagar pela estrada esburacada até avistar a construção. Era uma casa grande, de 2 andares, com as janelas quebradas e a pintura descascando. Parecia abandonada há décadas. Marina sentiu um aperto no peito. Havia algo profundamente errado naquele lugar. O silêncio era absoluto, como se até os insetos evitassem aquela propriedade. Desceram do carro. Lucas fotografou a fachada com o celular. Quando se aproximaram da porta principal, perceberam que estava entreaberta. João empurrou devagar. A dobradiça rangeu em um som agudo que ecoou pela casa vazia. O interior cheirava a mofo e decomposição. Havia móveis cobertos por lençóis brancos, agora cinzas de poeira. Entraram juntos, João na frente com uma lanterna. No corredor, encontraram a primeira coisa estranha: marcas na parede. Arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado cavar através do concreto com as próprias mãos. E palavras, rabiscadas em algo escuro que nenhum deles quis identificar. Dizia: "Não há saída." Subiram as escadas, cada degrau rangendo sob seus pés. O segundo andar tinha 3 quartos. O primeiro estava vazio. O segundo tinha uma cama velha, o colchão rasgado e manchado. No terceiro encontraram. Era uma sala pequena, sem janelas. As paredes estavam cobertas de papel pardo e sobre o papel, centenas de anotações, equações, diagramas, datas e fotografias. Dezenas delas pregadas com tachinhas enferrujadas. Eram fotos de pessoas, famílias. Algumas das fotografias eram antigas, em preto e branco. Outras mais recentes, coloridas. Marina se aproximou e sentiu as pernas fraquejarem. Uma das fotos era deles.
A família Oliveira. Tirada através da janela de sua casa, sem que soubessem. João virou-se rapidamente. Precisavam sair. Mas quando foram em direção à porta, ela se fechou sozinha, trancada. Lucas tentou arrombar, mas não cedeu. A lanterna de João piscou e apagou. No escuro, ouviram passos lentos subindo a escada. E aquela voz, distorcida, abafada como na transmissão, murmurando algo que agora, naquele lugar, conseguiam entender perfeitamente. Vocês não deviam ter vindo. A porta se abriu sozinha, tão repentinamente quanto havia se fechado. Mas o corredor do outro lado estava diferente, mais escuro. As paredes pareciam pulsar, como se respirassem. João agarrou Marina e Lucas, puxou-os de volta para dentro do quarto, encostou um móvel velho contra a porta. Não adiantaria muito, mas era algo. Lucas ligou a lanterna do celular. O feixe de luz tremeu quando iluminou a parede oposta. As anotações tinham mudado. Não eram mais equações. Eram mensagens. Corram. Ele vem. 12 segundos para atravessar. João tentou entender. 12 segundos. A duração da transmissão. Seria uma janela? Um momento em que algo do outro lado conseguia se manifestar. As fotos nas paredes começaram a cair, uma por uma, como se arrancadas por mãos invisíveis. Marina viu algo que a fez gritar. Uma das fotos antigas, de 1987, mostrava uma família. E atrás deles, desfocado mas inconfundível, o mesmo rosto da transmissão. Ele estava lá, observando, esperando. João pegou a foto, virou-a. No verso, uma anotação em letra trêmula. Projeto Frequência. Fase 3. Sujeitos responsivos identificados. O que diabos era aquilo? Os passos no corredor pararam em frente à porta. Podiam ouvir a respiração do outro lado, pesada e irregular. Marina segurou a mão de Lucas com tanta força que ele sentiu dor. João se posicionou entre sua família e a porta, sabendo que não havia nada que pudesse fazer se aquilo decidisse entrar. Então, um som. Não era a voz distorcida. Era clara, humana. Eu não quero machucá-los. A voz tinha um sotaque do interior. Palavras arrastadas. Eu só quero que me libertem. João respirou fundo e perguntou quem era. Silêncio por longos segundos. Depois, meu nome é Sebastião. Sou o dono desta fazenda. Ou era antes de eles virem. Sebastião contou que em 1985, homens do governo apareceram. Disseram que precisavam da propriedade para um experimento. Ofereceram dinheiro, muito dinheiro. Sebastião recusou. A fazenda era de família há gerações. Os homens foram embora, mas voltaram. Desta vez, não pediram. Sebastião acordou em um quarto sem janelas, preso, coberto de eletrodos. Fizeram coisas com ele. Testaram frequências, ondas, coisas que ele não entendia. Doía. Doía tanto que gritava até perder a voz. E quando não conseguiam mais nada, o deixaram lá, trancado naquele quarto. Ele morreu ali, mas algo deu errado. Seu corpo morreu, mas ele continuou. Preso entre frequências, entre mundos. Os 12 segundos eram tudo o que conseguia romper a barreira. Tudo o que conseguia gritar por ajuda. Marina, com lágrimas nos olhos, perguntou como poderiam ajudar. Sebastião disse que precisavam destruir o dispositivo. Estava no porão. Era o que mantinha a conexão aberta, o que o prendia naquele estado. Se destruíssem, ele seria livre. Finalmente descansaria. João hesitou. E se fosse mentira? E se destruir o dispositivo piorasse tudo? Mas olhou para Marina, para Lucas, e percebeu que não tinham escolha. Sebastião os guiou pela casa. A porta do porão estava escondida atrás de um armário na cozinha. Desceram por uma escada de metal enferrujada. O porão era uma sala de concreto, iluminada por lâmpadas fluorescentes que piscavam freneticamente. No centro, uma estrutura complexa. Parecia uma mistura de equipamento médico e transmissor de rádio. Cabos se entrelaçavam em padrões impossíveis. E no meio de tudo, uma cadeira. Ainda havia sangue seco nos braços, nas correias que prendiam os pulsos. João sentiu náusea. Aquilo era real. Tudo era real. Lucas encontrou um machado velho encostado na parede. Começou a destruir o equipamento. Cada golpe produzia faíscas, sons estranhos.
As lâmpadas piscaram mais rápido. Então algo começou a se materializar na cadeira. Uma figura, translúcida, mas ficando mais sólida a cada segundo. O rosto da transmissão. Sebastião, ele olhou para eles e pela primeira vez em décadas sorriu. Quando Lucas deu o último golpe e o equipamento finalmente se calou, a figura de Sebastião começou a brilhar. Uma luz quente, dourada, nada parecida com a atmosfera sufocante da casa. Ele olhou para cada um deles e disse obrigado. Depois simplesmente desapareceu. A casa inteira tremeu. As paredes racharam. João gritou para correrem. Subiram a escada a tempo de ver a estrutura desmoronando. Saíram pela porta principal, segundos antes que o teto do porão cedesse. Do lado de fora, ofegantes, assistiram a casa desabar sobre si mesma, como se tivesse sido mantida de pé apenas pela vontade daquilo que havia dentro. Quando a poeira baixou, não havia mais nada. Apenas destroços e silêncio. Marina abraçou Lucas, que chorava sem conseguir parar. João olhou para o céu. Eram quase 21h37. Mas desta vez não sentiu medo. Voltaram para o carro em silêncio. A viagem de volta durou a noite inteira. Chegaram em casa ao amanhecer. Sofia correu para abraçá-los. A avó perguntou como tinha sido a viagem. João disse que tinha sido reveladora. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormiram em paz. A televisão permaneceu desligada. E às 21h37 nada aconteceu. Nos meses seguintes, a vida da família. Oliveira voltou ao normal, quase. João nunca falou publicamente sobre o que encontraram na fazenda. As anotações de Renato foram guardadas em um cofre. A gravação de Lucas foi deletada permanentemente. Mas João manteve contato com outras famílias que tinham visto a transmissão. Descobriu que os eventos estranhos tinham cessado para todos após aquela noite. Como se libertar Sebastião tivesse fechado a porta. Porém, em 2021, exatamente 9 anos depois, João estava assistindo ao noticiário quando a tela piscou. Seu coração acelerou, mas desta vez foi diferente. Por 12 segundos, em vez de um rosto desfocado, apareceu uma paisagem. Um campo aberto, banhado por luz dourada. E no centro, uma figura pequena, de costas, acenando. João reconheceu a silhueta. Sebastião estava livre. A mensagem era clara, obrigado. A tela voltou ao normal. João sorriu, lágrimas nos olhos. Desligou a televisão e foi abraçar sua família. Algumas histórias não têm explicação. Algumas verdades são enterradas por razões que nunca saberemos. Mas naquela noite de 2012, uma alma presa encontrou libertação. E uma família aprendeu que, às vezes, o terror que invade nossas casas não vem de outro mundo. Vem das coisas terríveis que humanos fazem uns aos outros. E às vezes, apenas às vezes, podemos fazer a diferença.